paz do Senhor, meus irmãos. Eu louvo a Deus pela sua vida e mais um dia onde no meio dessa crise, dessa pandemia, estamos aí firme e forte e mantendo a fé sempre. A palavra nesse dia que eu quero compartilhar com você se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 2, que diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, cuidavam em lavar as redes. Esta palavra ela ficou bastante conhecida devido a um hino, a um louvor gospel, muito conhecido nos nossos dias. Mas se nós observarmos o que a Bíblia vai descrever, é que Jesus, se aproximando da praia, ele observa 2 barcos e os pescadores que haviam pescado, trabalhado a noite toda, haviam desembarcado e estavam cuidando em lavar as suas redes. A primeira coisa que eu aprendo nessa situação é que aqueles homens que vieram com o barco vazio, eles estão deixando a sua ferramenta de trabalho preparada para a próxima pesca. Todo pescador sabe que a pesca de rede ou com a rede, ela é uma pesca onde mesmo quando você não pega peixe, ela nunca sai vazia das águas. A rede, ela traz sujeira. A rede, ela traz pedra, galho, folha, tudo aquilo que está dentro da água que pode ser trazido pela rede, vai subir. A Bíblia diz que Pedro, ele está lavando as redes, não quer dizer que ele havia desistido da pescaria, porque a Bíblia diz que era o trabalho dele. Ele era pescador. Mas o que eu aprendo com Pedro é que o momento em que ele está vivendo não define o final da sua história. Porque o momento dele foi de frustração. Ele trabalhou a noite toda e não pegou nada. Mas o momento de frustração não vai definir quem ele é ou o final da sua história, porque o sinal e o significado dele estar lavando as redes era que ele estava preparando o seu instrumento de trabalho para a próxima pesca. E às vezes nós que encontramos dificuldade no nosso dia a dia, às vezes passamos por um dia frustrante, queremos apenas encostar a nossa ferramenta. Às vezes nós que tentamos pescar, que tentamos ganhar algo, quando não alcançamos o nosso objetivo, queremos abrir mão e tentar outros meios. Mas Pedro, quando ele não consegue durante a noite pegar um peixe sequer, ele continua se preparando para a próxima pesca. Sabe aquele emprego que você tentou e não conseguiu? A maioria das pessoas tentam em outra área. Mas Pedro é diferente. Pedro, ele vai aprimorar aquilo que ele tem como ferramenta de trabalho. Se você não conseguiu de primeira, não é para abandonar. Estude um pouco mais. Se aperfeiçoe na área que você procura mais. Porque o fato de Pedro estar lavando as redes eu não peguei nada, mas eu vou continuar preparado. Porque na primeira oportunidade eu tenho que estar pronto. E eu fico imaginando, se Pedro deixasse aquelas redes sujas, o final dessa história seria outro. Porque o milagre dessa história não é simplesmente Pedro estar lavando as redes, mas ele ter voltado no mesmo instante no lugar de frustração e sair com a rede cheia. Porque Jesus, quando olha Pedro na praia, ele sobe no barco de Pedro, se afasta um pouco da areia e ele está pregando para a multidão. Pedro está ouvindo a pregação de Jesus, Pedro está ouvindo a mensagem que Jesus está falando para a multidão. E no final da palavra, Jesus vira para Pedro e diz: lança-te ao mar alto e vamos pescar.
Eu fico imaginando se as redes de Pedro estivessem sujas. Porque eu já pesquei com rede e se você não lava no mesmo instante que você está pescando, a rede embola. Ela fica toda embolada. E quando você tenta abrir, você começa a arrebentar a rede, ela rasga todinha. E é por onde os peixes irão fugir. Muitas pessoas estão lançando a rede novamente, mas não se prepararam para isso e estão perdendo os peixes. O que eu aprendo aqui com Pedro é que quando Jesus fala, lança-te ao mar alto, se Pedro falasse, olha, espera um pouquinho porque a minha rede ainda não está pronta, Pedro perderia o maior milagre da sua vida. Mas o fato de Pedro ter se preparado, lavado as redes, mesmo cansado, em uma noite toda de frustração, quando Jesus convida ele, lança-te ao mar alto, Pedro estava pronto. E quantas oportunidades nós perdemos simplesmente pelo fato de não estarmos prontos. Quantas oportunidades nós deixamos escapar pelas nossas mãos simplesmente pelo fato de não estarmos preparados. O que eu aprendo com esta palavra é, ainda que o momento seja de frustração, continue se aprimorando, continue se fortalecendo, continue se preparando, porque no primeiro momento em que a oportunidade aparecer, Deus ele vai te usar. Mas o detalhe é, e se não estivermos preparados? O milagre ele passa e nós perdemos a nossa chance. Então que nesse dia você possa entender, por mais que a situação pareça adversa, por mais que você lançou as redes e não pegou nada, quando retornar para a praia, lave as redes. Porque o lavar as redes é, eu não peguei nada, mas eu vou continuar me preparando ainda mais. Porque na primeira oportunidade, eu vou voltar a pescar. Pedro, ele era pescador. Ele não estava ali a passeio. Aquilo ali não era uma atividade de final de semana, era a sua profissão. E o que eu aprendo nesta hora é, naquilo que nós mais dominamos, às vezes, seremos frustrados. Mas a frustração vem para mostrar algo maior. E é o poder daquele que entrou dentro do nosso barco. Então eu peço a você nesta hora, fique ligado. Porque quando Jesus entra no nosso barco, que é a nossa vida, a nossa família, é porque aquilo que nos trouxe frustração vai nos trazer agora a maior alegria. E é o que Ele vai fazer para mim e para você. Soberano Deus e eterno Pai, eu te apresento, ó Pai, neste momento, estas vidas, Senhor. Vidas estas, ó Pai, que talvez se encontram frustradas neste momento porque tentaram a noite toda, tentaram o dia inteiro e nada conseguiram. Mas o segredo, ó Pai, nem sempre está em lançar as redes e conseguir. O segredo está em estarmos preparados a todo instante. Porque eu aprendo que ainda podemos estar frustrados, mas se o Senhor entrou na nossa vida, o milagre irá acontecer. Mas para o milagre acontecer, teremos que estar preparados, e é por isso, ó Pai, que eu te apresento estas vidas, ó Pai, que talvez lançaram a rede no trabalho, e a resposta foi não, aqui não tem vaga. Ao invés dela engavetar este currículo, coloca no coração um desejo de fazer curso, de se preparar ainda mais, de continuar se aperfeiçoando, porque o Senhor irá entrar com a providência e a próxima vez que sair em busca do emprego, o Senhor irá realizar o milagre, mas temos que nos preparar a cada dia. É por isso, ó Pai, que eu te peço, ó Deus, não permita, Pai, que o teu povo venha cair no comodismo. Não permita, Pai, que o teu povo venha se sentir, ó Pai, confortável com a situação a qual está vivendo, mas que possamos nos preparar a cada dia, que possamos lavar as nossas redes e estarmos prontos para receber o convite, ó Pai, de Ti, Cristo. Porque eu creio, ó Pai, que vai chegar. A porta vai se abrir, mas o detalhe é quem está preparado.
Então venha nos conscientizar, Senhor, que o lavar as redes é conosco e o lançar, ó Pai, é segundo a tua palavra. Então, trabalha nas nossas vidas e opera o sobrenatural, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique na paz.